Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, conhecimento é tudo no INSS, né? Quando eu falo que INSS não é para amadores, é exatamente isso que eu estou dizendo. Quanto menos você souber, mais dificuldades, maiores serão os desafios para você conseguir superar dentro do INSS. E muita coisa, muitos segurados não conseguem entender. Por exemplo, benefício em análise, por que é indeferido na perícia, e se existe uma possibilidade de recurso. Então nós estamos sempre aqui trazendo conteúdos com esse objetivo, esclarecer. Por exemplo, análise de comprovação de incapacidade. Isso serve para quê? Serve para reabilitar, serve para entrar na justiça. Para que serve? Nós vamos falar aqui. Olha que importante conteúdo, então acompanhe com atenção. A comprovação de incapacidades no processo de reabilitação do INSS é um tema que exige atenção e detalhamento. Esse procedimento é essencial para determinar se um segurado ele pode ou não ser reintegrado no mercado de trabalho, se ele vai permanecer inapto para suas atividades laborais. O processo começa na avaliação médica pericial. Muita gente não sabe que dentro da perícia também se passa por, dentro da reabilitação também se passa por perícia. Se o segurado deve passar por uma perícia com um médico designado pelo INSS, que analisará documentos, laudos, exames complementares apresentados, e é a obrigação do segurado reunir essa documentação. Os laudos desempenham um papel fundamental nesse contexto. Eles devem conter informações detalhadas sobre a condição de saúde do segurado naquele momento, por isso que tem que ser atualizado, incluindo diagnósticos, tratamentos realizados, prognósticos. Um laudo bem elaborado, ele pode fazer toda a diferença no desfecho do processo. Quer dizer, você conseguir a concessão do benefício ou manter a manutenção desse benefício. O segurado também pode ser convocado para realizar exames adicionais. Olha aí, o perito ele pode falar, eu preciso de uma ressonância, eu preciso de um raio-x, eu preciso de uma ultrassonografia, eu preciso de exames laboratoriais. Olha lá, esses exames são solicitados quando a documentação apresentada ela não é suficiente para comprovar a incapacidade ou quando há dúvidas sobre o estado de saúde desse segurado. Outro ponto importante é a participação do programa, como nós falamos, de reabilitação profissional. O INSS vai oferecer cursos, treinamentos, orientação para auxiliar o segurado a se reinserir no mercado de trabalho em uma nova função compatível com suas limitações. Ainda não está assim, tá, pessoal? Que a reabilitação profissional estava completamente e está desestruturada. Existem muitos segurados que estão na reabilitação, inclusive aposentados por invalidez há anos, 4, 5 anos, passaram por uma entrevista com a assistente social, ela mandou aguardar e essas pessoas estão aguardando. Muitos do auxílio doença que passaram por entrevista com a assistente social foram encaminhados para a perícia de reabilitação. E mesmo sem fazer nenhum curso, sem participar de nada, acreditem, receberam alta, tá bom? Então olha como você tem que conhecer o INSS. A comprovação da incapacidade, muitas vezes ela não se limita na avaliação médica. Aspectos sociais, psicológicos também são levados em consideração, especialmente em casos de distúrbios emocionais ou condições crônicas que afetam a qualidade de vida do segurado. Mas não é todos os casos. A reabilitação, como nós já falamos em outros vídeos, ela é obrigatória, todos os segurados estão aptos a desempenhar uma nova função. No entanto, se o segurado não comparecer às convocações ou se recusar a participar do programa, ele pode ter o seu benefício suspenso. Isso significa ficar sem pagamento. Tá? A relação entre o INSS e a empresa onde trabalhava também pode ser avaliada. Isso já é um novo critério dessas mudanças que estão acontecendo. Em muitos casos, a reabilitação ocorre no próprio ambiente de trabalho, com adaptações nas atividades ou transferência para outro setor. Quer dizer, você aí que está empregado, que teve um acidente de trabalho, que te incapacitou, você trabalha num turno, você não pode mais trabalhar no turno, o INSS coloca você novamente na empresa, exigindo que a empresa te coloque num outro setor. Aí a empresa, por exemplo, te coloca no arquivo, ou então para atender telefone. Lembrando, quando você sai da reabilitação, você tem 12 meses de estabilidade. E aí você fica lá no arquivo quietinho, ou atendendo o telefone, depois de 12 meses, e aí? Olha lá, a empresa pode te dispensar. Só que tem uma coisa, se a empresa dispensar você reabilitado, ela tem que colocar um outro reabilitado no lugar.
é a mesma lei que tem os PCDs, que é pessoa com deficiência. A empresa pode mandar embora um PCD, mas ela tem que contratar outro. As condições de trabalho anterior ao afastamento são analisadas cuidadosamente. O objetivo é identificar se há possibilidade de retorno à mesma função ou se é necessário um redirecionamento profissional. Isso o perito que vai avaliar. Casos de incapacidade parcial são comuns e exigem uma abordagem individualizada. Nesses casos, o segurado ele pode ser considerado apto para atividades que demandem menos esforços físicos ou mental. O duro é você trabalhar anos, né? Por exemplo, o cara que dirige caminhão, um caminhoneiro, o cara há anos, o cara que trabalha com ônibus, o cara fez isso a vida inteira. De repente colocam essa pessoa dentro de um escritório trancado 8 horas por dia. Meu, o cara vai ter problema mental ali, ele vai ficar perturbado, porque não está acostumado com isso. Outro aspecto relevante é o acompanhamento periódico dos segurados que passam pela reabilitação. O INSS realiza revisões regulares para avaliar o progresso e determinar se esse segurado está apto para retornar ao mercado de trabalho. É o caso que eu acabei de falar do caminhoneiro aí, né? Trancar a pessoa dentro de um escritório, o cara que tinha toda a liberdade, trabalhava lá de chinelão, né? Ou descalço, de bermuda, com camiseta, tinha aquela liberdade toda na estrada, de repente, imaginem a situação. A tecnologia tem sido também uma aliada de processo de comprovação de incapacidade, pessoal. Ferramentas digitais permitem que o segurado envie documentos, acompanhe o andamento do processo de forma mais ágil e eficiente. Só que tem o seguinte, a digitalização também traz desafios. Muitos segurados encontram dificuldades em utilizar essas plataformas digitais, o que pode atrasar o andamento do processo de reabilitação. Então tem o lado bom e tem o lado ruim. A transparência é outro ponto aí crucial. O segurado tem direito a acessar informações relacionadas ao seu caso. Inclusive, laudos periciais, pareceres emitidos pelo INSS, o INSS não pode esconder. O perito, o que ele escreveu ali, por exemplo, para negar o seu benefício, você tem que ter acesso total. E tem muitos segurados que estão alegando que o perito coloca que ele não compareceu à perícia. Olha o absurdo se isso está realmente acontecendo. O perito, para justificar a cessação, ele coloca no laudo que o segurado não compareceu à perícia. E o segurado estava frente a frente com o perito. Tem algum nome para se dar para isso, pessoal? As condições de saúde que não apresentam possibilidade de cura ou melhoras significativas são tratadas com maior cautela. Nesses casos, o benefício ele pode ser mantido de forma definitiva sem a exigência de reabilitação. Muitos casos assim são os de aposentadoria por invalidez. Aposentados por invalidez que participam do programa de reabilitação geralmente não têm condições de se reabilitar por uma outra atividade. Então o que faz? Mantém o benefício. O papel do perito é fundamental, né? Pelo menos no papel. Esse profissional, ele deve ser imparcial, avaliar o caso com base em evidência médica nos documentos apresentados pelo segurado. É isso aí que vocês encontram no INSS, pessoal? Isso aqui quem está dizendo é o INSS, que o papel do perito é fundamental. Quantos peritos nós temos que realmente examina, lê a documentação, ouve o que o segurado tem a dizer? É uma meia dúzia, eu acredito, tá? Não passa disso. Os segurados que discordam do resultado da perícia também podem apresentar recurso administrativo, porque essa é uma forma de solicitar uma nova avaliação sem a necessidade de ingressar no processo judicial. Olha o medo aí do INSS. O judiciário está reclamando. Tudo que acontece dentro do INSS está indo parar na justiça. E o judiciário não tem estrutura para tudo isso. Eles estão com problema lá, inclusive estão separando sessões, prédios aí para atendimento somente de processo contra o INSS. Em 2023, se eu não me engano, foram 4 milhões de processos um ano contra o INSS, fora os que já estão em trâmite lá, os que já estão em andamento. Agora esse de 2024 vai sair também. Eu acredito que seja maior o número. A comprovação da incapacidade também é importante em casos de aposentadoria por invalidez. Quando a incapacidade é permanente, o segurado tem direito a esse benefício sem necessidade de reabilitação, tá? Mas os peritos encaminham para reabilitação, em vez de conceder a aposentadoria por invalidez. Em situação de reabilitação, o suporte familiar e social também faz a diferença. Muitos segurados
Eles enfrentam desafios emocionais, financeiros durante esse processo e contam com o apoio de familiares para superar as dificuldades. Esses desvios emocionais é o próprio INSS que causa. A conscientização dos direitos e dos deveres é essencial. O segurado deve estar bem informado sobre o processo de reabilitação, sobre a documentação necessária para comprovar a incapacidade. Os empregadores também têm que desempenhar um papel importante, colaborar, né, que é essencial para garantir que a reabilitação seja eficaz. Tudo isso está no papel, mas na prática não é isso que acontece, tá? O aspecto financeiro também deixa o segurado muito preocupado. Enquanto você está na reabilitação profissional, o seu benefício ele não pode ser cessado. Desde que você participe, desde que você não falte na reabilitação, que você cumpra o que é determinado, o seu benefício continua ativo. Entendeu? Então depende muito também de você. A legislação previdenciária, ela está em constante mudança e evolução. E isso pode também intensificar as responsabilidades em cima desses segurados. O segurado que se encontra em processo de comprovação, ele deve buscar sempre uma orientação jurídica, evitar erros, atrasos, tá? Isso tudo é importante. O INSS usa isso contra você, tá, pessoal? Inclusive, se você falar, eu não estou conseguindo me readaptar aí para uma nova função. Por quê? Porque dói aqui, dói ali, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Aí o INSS entra na sua rede social, lá no seu Instagram, no seu Facebook, tá lá, você bonitão ou bonitona lá, mergulhando de cabeça de cachoeira, subindo em montanha, dando cambalhota. E aí? Você não está conseguindo ser reabilitado? Eu já fiz um vídeo falando que o INSS está de olho nas redes sociais. Tomem muito cuidado, tá? Fica expondo aí as aventuras e depois quando chega na frente do perito, chega lá de cabeça baixa, mancando. O INSS está de olho, toma cuidado. Eu não estou falando que estão tentando fraudar, mas tem gente que nós sabemos como é que é, né? Inclusive nós já vimos casos de filmagem, né? O cara colocava o gesso na perna, vinha com a muleta, depois de um quarteirão ele tirou o gesso, abriu a porta do carro, jogou tudo no banco de trás e saiu dirigindo normalmente. E o cara do INSS que seguiu ele só filmando. Adivinha o que aconteceu com esse sujeito? Ele teve que devolver todo o dinheiro que ele recebeu do INSS. A coisa é séria, pessoal. É sério. Você de auxílio-doença, o aposentado por invalidez aí, que eu falei, dando cambalhota, pulando, carregando as coisas, tem que tomar cuidado, tá? São coisas que acontecem. Tem muita gente, será que acontece? Acontece. Acontece sempre. Bom, um exemplo de um segurado com uma lesão permanente, né? Ele pode adquirir novas habilidades através de cursos oferecidos pelo INSS e garantir a relocação profissional compatível com a sua condição de saúde. Se caso não aconteça, ele mantém o benefício. Agora, situações que envolvem doenças crônicas, como diabetes grave, problemas cardíacos, frequentemente levam para a reabilitação para uma atividade menos estressante. O importante é que cada caso seja tratado de forma única, considerando as particularidades desse segurado. Não é uma fábrica de produção, né? Cada caso é um caso. Não é todo mundo igual, né? Não sai lá prontinho da máquina exatamente igual, na mesma medida. Cada caso é um caso. Meu amigo e minha amiga, quando eu falo de rede social aqui, eu estou falando sério. Eu não estou brincando, não. Eu falo aí de um jeito, né? Assim, meio tranquilo. Pular de cabeça da cachoeira. Mas pode ser qualquer outra coisa. Jogando bola no campo de futebol. O indivíduo não pode trabalhar, mas ele pode jogar bola. Olha aí, né? As dançarinas de final de semana. Os caras estão de olho em tudo isso, tá bom? Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá? Aproveite todos os nossos conteúdos. Esse conteúdo aqui até que foi um pouquinho descontraído, para não ficar aquela coisa maçante. Mas não quer dizer, porque eu estou falando aqui descontraído, que não seja sério, tá? Porque tudo que eu falo aqui é com seriedade. De vez em quando eu sou um pouquinho cínico para falar algumas coisas, mas é de propósito, é para quebrar o gelo, mas a mensagem é sempre clara. É daquilo que está acontecendo no INSS sempre, tá bom? Então aproveite todos os nossos conteúdos, é de graça, não paga nada. E se você gostou do meu trabalho, valorize, dando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque é você que vai ganhar com tudo isso. Conteúdos atualizados e relevantes todos os dias
em primeira mão. Olha que maravilha, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que já me acompanham há muito tempo, já me conhecem, sabe como é que eu sou, graças a Deus, tá? Eu levo esse trabalho muito a sério. A gente faz aqui de vez em quando umas piadinhas, dá uma saída fora para falar de outros assuntos, para dar uma chacoalhada, né? Para ver que tem muita gente que precisa acordar, mas você já me conhece. Muito obrigado por participarem aqui do canal. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês sempre, tá? Com tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.